Quem aí sente uma dificuldade, um desafio maior para treinar em épocas de frio? Pois é, ele chegou. Conversando com os alunos, principalmente quem realiza as práticas de manhã cedo, alguns ali citando um pouquinho de desconforto, de dor. Para quem não realiza atividade física regularmente ou quem diminui essa intensidade, começa a sentir ali limitações de movimentos nas amplitudes. E dentro da prática de yoga, eu adapto já há um bom tempo algumas técnicas que preparam o corpo para realizar os asanas. De forma clássica, as posturas do yoga, você costuma executar elas e permanecer na posição. E com essas técnicas de mobilidade articular, a gente consegue implementar alguns movimentos para você realizar com excelência a permanência nas posições que existe um pouquinho mais de consciência corporal, existe um pouquinho mais de atenção ali em relação ao corpo. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês algumas técnicas isoladas que eu utilizo na minha prática de Hatha Yoga em forma desse vídeo, para vocês trabalharem um pouquinho mais de mobilidade articular para algumas áreas do corpo. A gente vai começar realizando um pranayama, uma respiração. Iremos iniciar então preparando o corpo com uma técnica respiratória, com o pranayama. Você vai deixar os seus pés paralelos nesse primeiro momento, para a gente preparar o corpo, e começa a elevar os braços. Pode girar as palmas das mãos para frente, deixa os dedos também das mãos ali bem estendidos. Respira pelas narinas, já adaptando aí a sua respiração nasal. E espreguiça o corpo todo, distribuindo peso nas plantas dos pés aí, equilibrando o corpo. E daí solta. Você vai continuar com os pés paralelos. Iremos trazer a mão direita na parte baixa dos pulmões. Então você toca com o polegar o osso externo. E a gente tem a referência de tocar aqui com os dedos das mãos nas costelas, representando os dois lados aí do corpo. A partir daí, comece a observar a respiração um pouquinho. Se puder, faça com os olhos fechados, vai se acostumando a escutar os comandos. Normalmente, na respiração convencional, a gente não leva o ar para essa parte baixa dos pulmões. A respiração ela fica mais alta. Então, uma das primeiras técnicas que a gente vai aplicar enquanto respira, para desenvolver aí a respiração baixa, é pensar no abdômen. Mantenha o abdômen contraído e junto você vai tentar identificar aí, bem nessa região onde está a sua mão direita, o diafragma, que ele está no assoalho dos pulmões, auxilia o corpo na respiração. Daí, mantendo o abdômen contraído e a respiração nasal, você vai tentar, ao inspirar, levar o ar para essa parte baixa dos pulmões. E depois vai soltar o ar. É perceptível aqui na mão direita, quando você inspira, a expansão das costelas, e depois, quando você exala, a retração. Deixe os ombros bem relaxados, continua aí. Para o corpo registrar esse ponto que a respiração acontece, deixa ali a cabeça no mesmo eixo, mantenha o abdômen firme, o assoalho pélvico, quadril. Essa é a respiração baixa. Então a gente aumenta em até 60% a absorção de ar aí por parte do corpo, utilizando essa respiração baixa. A parte média está um pouquinho acima, onde está ali o polegar, na região do peito.
Então você vai, ao inspirar, projetar a parte baixa, depois a parte média agora. Sentindo essa abertura do peito, junto com a parte baixa. Daí para soltar o ar primeiro da parte média e depois da parte baixa. Na inspiração, parte baixa e depois a parte média. Abdômen contraído ainda e depois solta o ar da parte média. E depois da parte baixa, vai escutando a respiração, inspira, expande. Solta o ar e afrouxa. Continua respirando assim, a parte média aumenta em 30%. Então estamos a 90% da carga pulmonar. Você sente essa respiração média lá nas costas também, que é a intercostal. E agora a gente vai para a parte alta, trazendo a mão esquerda aqui na parte alta do peito, que é a respiração convencional. Puxa o ar, expande a parte baixa, depois a parte média e por último a parte alta. Solta o ar primeiro da parte alta, depois da parte média e por último da parte baixa. Mantém o abdômen contraído, inspira de baixo para cima. E expira de cima para baixo. Concentra, vai. Olhos fechados, inspira, expande. Solta o ar de cima para baixo. Acrescenta no próximo agora uma retenção com os pulmões cheios. Segura o ar. E exala de cima para baixo. Mais 2 vezes isso. Então puxou o ar. Retém. Solta o ar. Puxa o ar. Retém. E solta. No último dos últimos. Retém. Soltou o ar, volta a respirar normalmente. Pode relaxar ali os seus braços. Fica ainda um pouquinho com os olhos fechados. Observa aí as sensações de ter respirado assim por aproximadamente 8 minutos de respiração. Para todos os movimentos do corpo, sem pressa, só observando a respiração. A forma como a respiração se acomoda. Excelente. Na próxima respiração, então, pode abrir os olhos e a gente vai para os movimentos. Eu vou me posicionar aqui no tapete. Estou descalço, naturalmente, né? Você pode utilizar aí o tapete da sala, uma toalha, uma canga, enfim, um tapete de prática. Deixem os pés paralelos e, como eu mencionei, a gente vai trabalhar esses movimentos de uma forma isolada. A gente vai pensar primeiro nas escápulas e nos ombros. Então, puxou o ar, eleva.
Tenta deixar assim, ó, os braços alinhados em relação ao tronco. Solta o ar. Pode ficar nessa posição. Eu vou só demonstrar de lado também. Puxa o ar. Cresce. Solta o ar. Pode fechar bem as escápulas, mantendo os ombros firmes para trabalhar essa rotação dos ombros e das escápulas junto com a respiração. Deixa os pés paralelos, bem alinhados. Puxa o ar, sobe. Solta o ar, desce. No próximo movimento, olhos abertos. Deixa os braços lá no alto, alinha bem os braços e agora passa o peso para as pontas dos pés. Crescendo bem o eixo da coluna. O movimento vai crescer aqui, ó, retorna, posicionando os calcanhares. Desce os braços. A gente vai projetar os braços lá para trás e também você vai ficar nas pontas dos pés. Desequilibrou, que é normal, não tem problema, você desfaz e continua a sequência. Puxa o ar. Solta o ar. Puxa o ar, pontas dos pés, braços lá para trás. Inspira, retorna. Cresce. Solta o ar. Pontas dos pés, cabeça no mesmo eixo. Na próxima sequência, fica com os braços para trás ali e empurra os calcanhares para cima, ficando nas pontas dos pés, traciona bem as costas. Retorna os calcanhares. E eleva os braços, ficando também nas pontas dos pés. A gente trabalha tração de coluna, equilíbrio, fortalece as panturrilhas. Lembra, respirando sempre pelas narinas. E daí retorna os calcanhares, desce os braços para os movimentos, deixa os pés paralelos. Respira e observa. Deixa a respiração voltar ao normal. Fica aí com os olhos fechados, deixa a respiração acontecer. Dessa forma a gente vai experimentando as sensações que esses estímulos trazem aí para o corpo. Na próxima respiração, abre os olhos e gira as palmas das mãos para frente. Então a gente vai puxar o ar, elevando os braços lateralmente agora, ó. Tenta encontrar lá no alto os polegares. Solta o ar. Para trazer esse estímulo lateral. Puxa o ar. Solta o ar. Cabeça no mesmo eixo, tronco alinhado, puxa o ar. Solta o ar. Inspira. Expira. No próximo movimento, fica com os braços lá no alto. Mantém a tração aí das costas. E daí retorna devagarinho. Relaxando os braços, observa aí o movimento na região das escápulas, essa ação que a gente trouxe aí, lateral. A partir daí, iremos elevar os braços. Traz o braço esquerdo aqui, ó, lateralmente. E o braço direito vai lá atrás. Você fica olhando para frente e flexiona os joelhos um pouquinho por igual. Mantém a contração do abdômen. A cabeça no mesmo eixo, não precisa projetar os joelhos para fora, nem nada. Puxa o ar, retorna, eleva os braços. Solta o ar. Joelhos
alinhados, os braços também, puxa o ar. Essa exige um pouquinho mais, combinando o giro do eixo da coluna com o quadril. Inspira. Expira. Puxa o ar. Último movimento. Retornou ao centro e deixa os braços lá no alto, afasta os pés na largura do quadril. Iremos entrelaçar aqui, ó, os antebraços, trazendo o tronco para frente. Relaxa o peso da cabeça, do pescoço, aliviando os ombros. Você vai ficar segurando os antebraços para trazer um pouquinho mais de peso ali para o tronco, para o eixo da coluna. Deixa o queixo bem próximo do peito. Afrouxando o peso da cabeça, as escápulas. E daí solta os braços. Não fica segurando as suas costas. Caso você sinta desconforto nas pernas, é só flexionar um pouquinho os joelhos. É uma excelente ação para a coluna, para a descompressão. A gente vai prolongar bem as respirações, soltar o ar devagarinho. Sente todo aquele peso da cabeça relaxado, pescoço, distribuindo o peso do corpo em toda a área dos pés. E afrouxa as costas. Na próxima respiração, flexiona as pernas e começa a desenrolar, sendo que por último é a cabeça. Alinha ali a postura, deixa os pés paralelos e os olhos fechados e observa assim as sensações. Como o corpo se encontra nesse momento. Saber parar é bem importante para você perceber o que está acontecendo. Então faz essa assimilação aí bem tranquilo. E agora eu vou dar um exemplo de asana, que a gente usa bastante essa região das escápulas e dos ombros, aplicando ali os exercícios de soltura, a gente ganha amplitude desse movimento. Então, iremos afastar os pés. Utiliza aí a extensão do tapete, deixa os pés paralelos, eleva os braços na altura dos ombros. É um trikonasana que a gente não vai deslocar o quadril, então os pés estão paralelos, os braços na mesma linha. Então você faz força com os braços, não deixa as mãos soltas assim, os braços flexionados, faz força. E daí vai fazer um movimento para o lado esquerdo. A gente vai colocar a mão esquerda na perna, o braço direito vai para o alto. Você pode olhar para frente nesse trikonasana ou olhar lá para o alto. A respiração ela fica mais média e alta pela ação que a gente está colocando aí no eixo da coluna. Puxa o ar, volta ao centro. Veja a importância das articulações, principalmente se você sente ali um desafio maior, para manter os braços nesse alinhamento, pensando aqui ó, nas escápulas, nos ombros. Muitas vezes fica um pouquinho mais para baixo, para frente ou para trás. Então todas as técnicas de mobilidade que a gente realizou auxiliam você a soltar aí essas partes.
Na próxima respiração, retorna ali ao centro. Mais uma posição, mais um asana. A gente vai posicionar as mãos agora nas pernas, ó. Esse também influencia bastante a questão da amplitude de movimento ali nos ombros e nas escápulas, que é uma retroflexão. Com cuidado, você coloca as mãos nas coxas, começa a abrir o tronco e olha lá para o alto, rodando os ombros para trás. Faça isso com cuidado para você não ficar tonto, respirando pelas narinas. Contrai o assoalho pélvico, baixo ventre. Daí ao retornar devagarinho, para ali o movimento ao centro, deixa as mãos na cintura, para que você tenha uma referência. Fecha um pouquinho os olhos e observa as sensações na região da coluna. Então, se você sente um pouco mais de rigidez nos ombros, de limitação de movimentos, essa posição para trás, ela pode ser bem desafiadora se você não preparar o corpo antes, como a gente fez com aquelas técnicas de mobilidade. Elas servem para isso. Diminui ali o afastamento. A gente vai sentar passando a perna direita para trás. Vou pegar aqui meu bloco, deixar ele por perto. E daí com as pernas cruzadas, ó, direciona o corpo lá para frente, relaxando assim um pouquinho as costas, relaxando a cabeça, aliviando o pescoço. Observa a sua respiração, como ela se encontra. Começa a retornar, a gente finaliza ali com uma técnica de meditação. Eu vou usar aqui o bloquinho para sentar. Se você achar necessário, você utiliza uma base que pode ser uma almofada, pode ser uma manta dobrada, para que a postura fique confortável. Se você não precisa, pode sentar diretamente ali na posição, com as pernas cruzadas. Os homens trazem a perna esquerda por dentro, a direita vai à frente, o contrário para as mulheres. A gente aproveita toda essa soltura que trabalhamos ali na região dos ombros e das escápulas para deixar os ombros relaxados aqui, então, de uma forma bem confortável. As mãos, elas podem descansar sobre os joelhos. E daí você para um pouquinho os movimentos. Fica com o corpo imóvel, utilizando essa consciência corporal que a gente aplicou nas posturas. Observa a respiração acontecendo. As sensações físicas. A gente permite que pensamentos aconteçam tranquilamente, que as suas emoções da mesma forma aconteçam, sem querer controlar nada. Assim você abre espaço para que o seu corpo se estabeleça, que a mente possa fluir no seu natural, que é movimento. Mas a sua atenção, ela vai se estabelecer na respiração. Você vai observar um pouquinho a respiração acontecendo. Vai observar o ar entrar e sair tranquilamente pelas narinas. Sem a necessidade de mais nada. Se qualquer coisa te chamar a atenção, volte a pensar na respiração.
gente vai realizar assim, uma respiração profunda. Muito obrigado. Maravilha. Curtiu? Fez a prática? Chegou até aqui? Deixa um comentário aí falando o que você achou. Marque um amigo, compartilhe para incentivar aí essa produção audiovisual. Valeu!